Olá, paz e graça, eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. E na aula de hoje nós temos a grata satisfação, além de ter nosso professor Anderson, também está conosco nosso irmão, nosso amigo e meu pastor, Leon Denis, líder do distrito Mário Quintana da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Olá, meus irmãos, é uma alegria, Daniel, Anderson, estar com vocês para a gente conversar sobre esse precioso tema, sobre o verdadeiro pentecostalismo, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, e que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom tempo sobre este assunto. A graça e a paz, sou o professor Anderson Velasque. Seja bem-vindo ao nosso canal, é sempre uma alegria e uma honra estarmos aqui trazendo conteúdos bíblicos e subsídio da Escola Bíblica Dominical. Para você que é professor, amante da Escola Bíblica, sempre participa do nosso canal. Não se esqueça de deixar aquele like missionário, porque cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. E também compartilhe, deixe seu comentário e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E a revista que estamos estudando é a revista do primeiro trimestre de 2021, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de hoje é a lição de número 5, que fala sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. E o texto base, a leitura bíblica em classe, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. E a fim de introdução, é importante nós falarmos que quando Paulo escreve esta carta aos Gálatas, Paulo está corrigindo o erro de alguns irmãos que interpretaram de forma equivocada os ensinos de Paulo. Como a carta trata da liberdade cristã, alguns achavam que, por serem salvos pela graça, eles então poderiam continuar pecando, porque Deus, de alguma forma, sempre proveria mais graça. Outros estavam abusando de forma deliberada de sua liberdade em Cristo para encobrir seu estilo de vida pecaminoso. E ainda tinha aqueles que não viam a necessidade de uma vida cristã prática, porque se eu sou salvo pela graça e não pelas obras, por que eu tenho que fazer boas obras? Então havia uma distorção, um equívoco, e Paulo então escreve esta carta para chamar a atenção da igreja de Gálatas que esta liberdade em Cristo era uma liberdade com responsabilidade. E eles tinham que evitar a vida pecaminosa, que aqui Paulo vai tratar das obras da carne, e deveriam viver uma vida no Espírito. E quando Paulo fala no capítulo 5 e no versículo de número 16, Paulo vai dizer: digo, porém, andai em espírito. Ou seja, Paulo está chamando a atenção para que a vida no espírito, esse fruto que o espírito produz na vida do crente, está relacionado ao caráter cristão, a um estilo de vida totalmente centrado, pautado nos princípios bíblicos. E é isso que nós queremos falar nesta noite a respeito das características deste fruto. E nós queremos então começarmos a discutir o tópico 1, que fala sobre o fruto do Espírito, o seu significado. Então nós queremos passar a palavra ao nosso convidado de hoje, pastor Leon Denis, que estará então falando sobre o que significa, o que é o fruto do Espírito e qual a diferença entre fruto e dons. Ok? Acho que a definição clara e objetiva
mais palpável que nós encontramos é na Bíblia Sagrada. Paulo diz, explicando sobre isso lá em Gálatas, que é o texto da revista para este domingo, que diz o seguinte, lá em Gálatas capítulo 5 e o verso de número 22. O que significa o fruto? O que é o fruto do Espírito? Ele vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é o amor. Ele resumiu de formas formidável, esplêndida o fruto do Espírito. Ele diz, mas o fruto do Espírito. Muitas pessoas pensam que são os frutos no plural. Paulo está usando no singular, mas o fruto do Espírito é o amor. Em outras versões, a caridade. O que significa o fruto do Espírito? O amor. O amor é o fruto do Espírito, é a obra do Espírito, é a vida de Deus. E mais para frente eu quero falar como ela vai se desdobrar numa grande ética, que tu falaste aí que a grande questão aí da igreja da Galácia, os Gálatas, que é uma região, várias igrejas estavam enfrentando o problema com o antinomismo e o legalismo. Paulo resolve esse tema expressando que uma vida no Espírito, e eu acho interessante que eu amo essa definição, a vida cristã, ela é uma vida no Espírito. Não é opcional. Viver no Espírito não é uma opção. Eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto, desejo ou não desejo. A vida no Espírito é a única vida cristã possível. Não existe vida cristã sem a capacitação do Espírito Santo. O fato é que Paulo define o fruto, e respondendo o significado do fruto, dizendo que ele é o amor. E com isso ele destrói legalistas e antinomistas. Por quê? Porque nós vemos no mundo hoje em dia que amor é mero sentimentalismo. Achamos justas toda forma de amor. Só que a Bíblia apresenta que o amor tem uma forma. O amor tem um padrão. E qual é o padrão do amor? O padrão do amor é a santidade de Deus, é os mandamentos de Deus, é a lei de Deus. E a gente vai ver, especialmente nesse contraste que Paulo vai trabalhar, as obras da carne, o fruto do Espírito e as obras da carne, todas elas são mencionadas, são a quebra de algum mandamento. Prostituição, adultério, fornicação, ou seja, a quebra do mandamento que diz não adulterarás, o 7º mandamento. Ira, ódio, inveja, o 6º mandamento, não matarás. Então você vai ver todos os mandamentos que estão divididos ali em 3 categorias: sexo, idolatria, que é não terás outro Deus além de mim. Ou seja, quando tu não ama, tu é um infrator da lei. E a vida que Deus nos dá, e esse é o grande mandamento. Os 10 mandamentos, eles não são uma lei rígida que quer nos oprimir. Os 10 mandamentos, todo mundo já sabe disso, né? Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a amar a Deus, e os últimos 6 mandamentos nos ensinam a amar o próximo. Ou seja, os 10 mandamentos estão fundamentados numa vida em que eu não vivo autocentrada, mas vivo para Deus e para o próximo. Então a lei de Deus não me oprime, não me obriga a viver como um fariseu, como uma obrigação. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Então penso eu que Paulo, de forma magistral, gloriosa, inspirada pelo Senhor, destrói tanto o antinomismo como o abuso da graça de Deus. Quando diz que o amor de Deus é o fruto do Espírito. Ele resume assim, o fruto, essa nova vida, a nova criação que Deus faz, a regeneração, esse fruto espiritual, ele é o amor de Deus. Paulo vai resumir no capítulo 13, falando sobre a poesia do amor, e ele diz, sobretudo vai ficar fé, amor e esperança. Que são as 3 virtudes teologais: fé,
esperança e amor. Ele diz: o maior de todos é o amor. E o que Deus deu a Moisés, a lei, os mandamentos, se resume em a lei do amor. O maior pecado e a maior condenação do homem é que ele não ama. Se os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a amar a Deus e os 6 últimos mandamentos nos ensinam a amar ao próximo, qual que é o pior pecado? Qual que é o pior pecado? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Os seres humanos pecam com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. O maior de todos os pecados é não amar. Nós adulteramos, nós roubamos, nós criamos ídolos, que é a obra da carne, porque nós não damos o amor devido a Deus e não damos o amor devido ao nosso próximo. O maior de todos os pecados é não amar. Por isso que Paulo diz que a vida de Deus e a vida do Espírito, ela é balizada pelo amor. O fruto do Espírito é o amor. Então, penso que isso traduz o cerne do cristianismo. E eu já vou passar a palavra para os meus irmãos aí complementarem, mas eu acho muito legal a forma que o D.L. Moody fala sobre o fruto do Espírito. Ele diz que o amor é a fonte de todas as outras 8 características do amor. E ele diz assim, a alegria é o amor exultando. A paz é o amor em repouso. A longanimidade é o amor que não se cansa. A benignidade é o amor que suporta. A bondade é o amor em ação. A fé é o amor do campo da batalha. Ficamos ali confiando no Senhor por amor a Ele. A mansidão é o amor sob disciplina, sob pressão, sob aflição. E o domínio próprio é o amor sendo treinado. Então, Paulo resume de forma gloriosa, e quem sou eu para fazer algum adendo, que significa o fruto do Espírito. É o amor, é a caridade. E todos esses desdobramentos aqui. E para mim fica bem nítido, professor Leão, professor Daniel, você que nos assiste, que o fruto do Espírito, como colocou o reverendo Leão, o fruto do Espírito, é a manifestação do caráter do Espírito em nossa vida. É a manifestação da nova natureza gerada pelo Espírito Santo na vida do cristão. Como o professor Daniel comentou da Igreja dos Gálatas, se eu sou salvo pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz, por que eu preciso viver uma vida se não são as minhas obras que salvam? Mas aí está a diferença. Porque o fruto da carne é aquilo que a natureza comum, a natureza do homem carnal, ela produz. Inveja, divisões, prostituição, lascívia, que é o natural, que o ser humano natural produz, porque é o fruto da carne. Agora o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo produz na vida daquele que de fato é salvo. É o que Paulo vai dizer lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo e renovador. Então nós percebemos o quê? Que o fruto do Espírito é a manifestação dessa nova natureza, dessa nova criatura. Então o crente salvo, de fato, verdadeiramente pelo Espírito Santo, ele manifesta, ele tem essa manifestação do amor, do fruto, que agora o Espírito Santo está gerando na vida daquele que é salvo. Ele não tem já não uma vida só na carne. Agora os frutos da carne passaram-se, porque a nova natureza gerada pelo Espírito Santo que vai caracterizar o fruto do Espírito. E o J.C. Riley, ele vai dizer, seguindo ali a linha do antinomismo, né? E vai dizer que não adianta nós apenas ser batizado nas águas, ter o nome no hall de membros daqueles que estão em comunhão com a igreja, participar da ceia, exercer atividades na igreja, se o principal, que é o fruto, que é o viver diário no Espírito, que é a vida no Espírito, não tiver latente na vida do cristão. Aí ele cita aquela passagem de Marcos, capítulo de número 11, né, que Jesus desejou comer o figo da figueira e aquela figueira não tinha fruto.
E Jesus então a amaldiçoou e ela secou. Ou seja, o que Deus quer de nós é que nós produzamos fruto para a glória dele, e esse fruto é visto através do nosso viver diário, nesse estilo de vida pautado no fruto do Espírito Santo. E finalizando então, qual a diferença então do fruto para os dons? O que vem primeiro, fruto ou os dons? E aqui a gente vê bem nítido, quando Paulo fala no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que ele vai falar dos dons. Para mim é bem claro isso, que os dons falam daquilo que nós fazemos, atividades, ações, e o fruto fala daquilo que nós somos. Então Paulo, quando ele fala, ele traz toda aquela lista dos dons do Espírito no capítulo 12, ele encerra o capítulo 12 trazendo, entretanto, ele vai falar, procurai com zelo os melhores dons, ele vai dizer bem assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo ele vai encerrar a sua retórica sobre os dons, ele vai dizer, mas agora eu vou falar sobre um caminho que é mais excelente, que está acima. É onde Paulo vai entrar no capítulo 13, que ele vai começar a falar do fruto que o pastor Leão trouxe com muita propriedade, que é o amor. Então nós vemos que, novamente, o fruto fala de atividades, daquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer. Mas o fruto, o dom fala do que fazemos. Mas o fruto vai falar daquilo que nós somos. Tanto que nós vemos que Jesus, ele vai falar de falsos profetas. Lá no capítulo 7, no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, Jesus ele vai falar que nós vamos conhecer o falso do verdadeiro através do fruto. Eram profetas. Profetas. Tinham o dom, mas o verdadeiro é aquele que tem o fruto. Novamente, por quê? Porque o fruto só tem aquele que de fato tem a obra da regeneração e da salvação do Espírito na sua vida. O homem natural, carnal, ele não tem como produzir o fruto do Espírito. Porque é uma obra do Espírito. Não é quem quer, mas é aquele que o Espírito Santo produz. E nós vamos ver que Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 35, ele vai falar, e conhecerão que vós sois meus. Vão saber que vocês são meus discípulos. Através do quê? Novamente, do amor que vocês tiverem um pelos outros. Que é o caráter da vida de Deus. João vai dizer que Deus é amor. E é por isso que eu volto aqui à fala dos 10 mandamentos que nos dão um padrão do amor, porque a lei de Deus, ela é segundo o caráter de Deus. Deus, ele é amor. E como eu gosto de falar como Deus é amor, porque isso me remete à Santíssima Trindade. Deus só é amor porque ele é trino. Se Deus fosse unipessoal, uma só pessoa, ele poderia ser todo poderoso, todo sábio, todo soberano, mas ele não poderia ser amor, porque Deus é o ser eterno. E antes que houvesse os anjos, os seres humanos, a criação, o cosmos, havia só Deus. Se Deus fosse uma única pessoa, ele jamais poderia ser amor. Porque nós vimos nos mandamentos que o amor nos ensina a ver uma vida para o outro, para Deus e para o próximo. A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Se Deus fosse uma única pessoa, ele não seria amor. O fato é que antes que houvesse criação visível ou invisível, antes que houvesse qualquer coisa, havia só Deus. É por isso que o nome de Deus é Eu Sou. O autoexistente, aquele que vive por si só. Porque antes da criação angelical e humana, havia somente Deus. E porque Deus é tripessoal, havia sempre, desde sempre, amor, amizade, comunhão, respeito, relacionamento em Deus. Deus se bastava, Deus não precisava dos seres humanos. Deus vive eternamente numa dança mútua de amor. O Pai busca a glória do Filho, o Pai busca a glória do Espírito, o Filho busca a glória do Pai e do Espírito, o Espírito busca a glória do Filho e do Pai, um buscando a vida do outro, não o que é peculiar de si, nos ensinando que o amor nos ensina a humildade, nos ensina a viver uma vida não autocentrada. Então a lei de Deus, ela traz o caráter de Deus. Então, quando Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito Santo, ele está nos dizendo que os filhos de Deus, os salvos, reproduzem o caráter do seu Pai. Pai nosso que está nos céus. Pai que é amor. Por isso que
a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele termina que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O Pai é um Pai de amor. Eu acho, às vezes, que o John Owen, puritano, falava que o nosso maior pecado e a nossa maior miséria é termos pensamentos ruins acerca de Deus. Deus é bom, Deus é amor. E o fruto do Espírito é esse amor. E quando o cristão é tocado, é regenerado, é transformado, ele é convocado a viver no estilo da vida do seu Salvador, do seu Criador, do seu Deus. Nós reproduzimos a vida de Deus. E essa questão da Trindade que o pastor Leão trouxe é muito clara. Que nós vemos que a Bíblia vai dizer que toda a plenitude o Pai fez para a glória do Filho. O Filho vem em obediência e amor ao Pai. E o Espírito Santo hoje testifica para a glória do Pai e do Filho. Perfeito, um amando o outro e exaltando o outro e sempre buscando a glória do outro. É perfeita essa questão do amor, vendo na Trindade e manifestando nos salvos, que são filhos, o caráter do Espírito Santo. Uma palavra pastoral, sei que nós estamos numa EBD, mas é inadmissível uma comunidade cristã, pentecostal, trinitária, onde há discórdia, disputa, brigaçada, uma vez que a vida de Deus é marcada por amor. A igreja é a comunidade do acolhimento, do amor, da bondade, da misericórdia, da generosidade. É inadmissível nós confessarmos o Deus triuno e vivermos de rixa, de ódio, de mágoa. Uma palavra pastoral nesse sentido aqui, eu acho que vem bem a calhar. Que Deus nos abençoe a viver essa vida de Deus. Lembrando, né, que essas intrigas, rixas, são obras da carne. Ou seja, tem alguma coisa errada nesse viver no Espírito. Exato. Será que estão vivendo no Espírito realmente? Porque quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, e ali é muito lindo, porque a cada ato da criação, no final, Deus diz, e viu Deus que era bom. Ou seja, houve contentamento naquilo que foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E esse fruto do Espírito que está inserido no caráter de Deus e Deus comunica a nós, nós podemos então nos alegrar, porque nós vivemos algo que a Trindade vivia na eternidade e comunica a nós. E se nós fôssemos dividir, né, o fruto do Espírito por categorias, nós podemos dividir em 3 categorias de 3. Né? As qualidades que expressam aspectos da vida cristã referente a Deus, que é amor, alegria e paz. Aspectos da vida cristã que diz respeito aos outros, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. E qualidades que expressam aspecto da vida cristã no que diz respeito a nós mesmos, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o nome do Senhor seja louvado e essa vida no Espírito seja plena em nossas vidas. E expressando perfeitamente o caráter da nova natureza gerada por Deus, naquele que de fato é salvo. E como o professor Leão comentou, é inadmissível numa comunidade cristã que professa o nome de Cristo, o nome do Pai, viver com rinchas, invejas. Algo está errado, como disse o professor Daniel, porque estão produzindo só o fruto da carne. Mas quando o salvo, de fato, ele vai expressar essa nova natureza, que é o fruto do Espírito, que é amor, expresso, colocado nessas 3 categorias, como o professor Daniel colocou. Se encaminhando então para o tópico 3, nós iremos discutir a diferença do estilo de vida espiritual do estilo de vida carnal. E é importante nós frisarmos que a vida no Espírito produz vida. A vida na carne produz morte. Como foi falado no início aqui pelo pastor Leon, que prostituição gera prostituição, gera morte. Ira, gera morte. Ao contrário do fruto do Espírito, que amor, gera vida. Alegria, gera vida. Então há um contraste muito grande e é o que nós queremos trabalhar agora nesse tópico. Leon, tenha bondade. Então, vamos
conceituar nas Escrituras Sagradas essas duas questões, a vida da carne e a vida do Espírito. Vamos começar falando que o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 14. 1 Coríntios 2,14 diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-la, porque ela se discernem essas coisas de Deus, discernem espiritualmente. Paulo deixa bem claro aqui em Coríntios que o homem carnal, ele não consegue entender a vida de Deus e nem pode recebê-lo. Outro texto que traz luz a essa questão é Romanos capítulo 8. Capítulo 8 e o verso de número 7, que diz assim, o verso 6 em diante: Pois a inclinação da carne é para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa mentalidade de que eu viver na carne, e o próprio texto vai nos dizer que aqueles que praticam tais coisas nas obras da carne não herdarão o reino dos céus. Então, é impossível servir a Deus na energia da carne. É impossível conhecer a cruz, a verdade de Deus, o Evangelho, pela sabedoria humana. Paulo diz que pela sabedoria humana ninguém conheceu. Mas essa revelação da cruz, da graça, da vida de Deus, fora-nos revelada pelo Espírito Santo. Então, é impossível servir a Deus na energia da carne. É impossível servir a Deus na sabedoria dos próprios pensamentos, pois a minha vontade, a minha mente, as minhas forças, a minha natureza foi afetada pelo pecado. Eu tenho uma inaptidão, por causa do pecado de Adão, a minha vida foi profundamente tocada e eu preciso de um Redentor. Eu preciso, aquilo que Jesus disse, quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não violentaria as vontades. Deus não violenta, mas Jeremias diz com cordas de misericórdias, laços de amor e cordas de misericórdia, ele nos atraiu assim. Então, a natureza humana, ela precisa ser domesticada, ela precisa ser, nos lábios de Jesus, mortificada. Não tem como viver uma vida carnal e andar com o Senhor. E ainda no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar também do que significa a vida no Espírito, fazendo esse contraste de vida no Espírito e vida na carne. Paulo nos dá algumas coisas lindas acerca da vida do Espírito. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A vida no Espírito nos capacita a viver, a praticar a lei de Deus. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da força do pecado, do poder do pecado. É um benefício. E eu volto aqui à minha fala inicial. A vida cristã é uma vida no Espírito. A única vida possível é uma vida cheia do Espírito Santo, onde eu venço o pecado. Ele diz mais aqui, ele diz muita coisa. Ele diz também, no verso 9, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa ideia que nós pertencemos a Deus, ela nos é trazida pelo Espírito Santo. Então a vida no Espírito é um benefício da habitação dele, é que eu tenho esse sentimento, essa noção de que eu pertenço a Jesus, eu pertenço ao reino de Deus, eu pertenço à nova criação, à nova vida de Deus. E que mais?
no verso de número 13, porque se vocês viverem segundo a carne, vocês caminharão para a morte, mas se pelo Espírito, vocês vão mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão. É o Espírito que me fortalece e vivifica os meus membros, tira o gosto, o desejo, os prazeres que antes da cruz, antes de conhecer o Evangelho, eu tinha. Nós vivíamos uma vida pregressa, mas essa vida do Espírito capacitou os membros do meu corpo. Os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés, meu caminhar, o meu andar, tudo foi transformado. Por qual força? Por qual vontade? Pelo poder do Espírito Santo. Paulo deixa bem claro que a vida do Espírito é a única vida possível. E parece que tem esse contraste, não só em Gálatas, mas em Romanos 8 também fica claro isso. Verso de número 14, ele diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Outro benefício de viver no Espírito é a filiação de Deus. É a pertença, é a liberdade do pecado, é a ressurreição do novo corpo, mas é também a filiação. A Bíblia diz no verso 14 aqui, e eu já estou concluindo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que vai de encontro ao texto de Gálatas, andai no Espírito, e se vocês andarem no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Em Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que esse título é um título de introdução, porque ele vai começar a pregar sobre a vida do casamento, ele vai começar a falar sobre a vida entre servos e senhores, ele vai falar entre pais e filhos, dizendo que só é possível viver um casamento cheio do Espírito Santo. Só é possível ver a vida entre pais e filhos de forma organizada no poder do Espírito Santo. Trabalhadores e empregados só podem viver uma vida sem oprimir e não roubar, negaçar o horário lá no serviço, cheio do Espírito Santo. Então, eles devem cheio do Espírito Santo e os gramáticos vão dizer que ali está no imperativo, é uma ordem, não é uma opção, é um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. A boa notícia é que tudo que Deus exige, Ele providenciou o meio pelo qual nós vamos ser cheios do Espírito Santo. A cruz e a graça de Deus provê tudo o que é necessário para que a gente viva essa vida abundante, essa vida plena, essa vida pentecostal. Deixa eu dizer aqui que não existe no Novo Testamento uma única igreja que não seja pentecostais. Todas as igrejas do Novo Testamento são carismáticas e andam nessa vida poderosa do Espírito, mas também, que daqui a pouco nós vamos entrar nos dons do Espírito Santo. Essa vida extraordinária, abundante, é a única vida possível, essa vida abundante do Espírito Santo. E o interessante é que o próprio Jesus, novamente, quando Jesus fala no Sermão do Monte, ele diz que a árvore má não pode produzir bons frutos. E a árvore boa não pode produzir mais maus frutos. O que Jesus está dizendo? Que nossa natureza carnal, natural, ela é má. E não tem como o homem natural produzir bons frutos. Por outro lado, o salvo verdadeiramente, aquele que tem ação do Espírito Santo, agora ele produz bons frutos. Ele não volta para aquela vida pregressa que ele tinha antigamente. Tanto que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que ninguém confessa Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ninguém que tem essa ação do Espírito Santo, diz Jesus anátema, nega, amaldiçoa o nome de Cristo. Então o que nós concluímos aqui? Que o cristão verdadeiro não tem uma outra vida a não ser uma vida cheia do Espírito, tendo o fruto do Espírito. É essa característica que Jesus deixou. Como conhece? E é importante nós, já se encaminhando para o final, falarmos que os dons, nós podemos ter um e não ter outro. Nem todos teremos todos os dons como os apóstolos tinham. Mas o fruto, nós devemos ter todos eles em nossas vidas, porque diz respeito ao caráter cristão. E aí a pergunta é, como nós podemos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas?
Posso começar? Claro. Eu acho que, Daniel, o Senhor, ele proveu-nos, tudo que Deus exige, Ele proveu meios, alguns teólogos vão chamar de os meios de graça, o meio pentecostal vai chamar de disciplinas espirituais, que são, o que seria uma disciplina espiritual, um meio de graça para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão ouvindo esses termos pelas primeiras vezes. Imagine uma mangueira, aquele cano de borracha, um furo no meio que vai apenas passar a água. Meio de graça é isso, acho que é um exemplo maravilhoso que tem como a gente entender. Ele não tem poder em si, mas ele se torna um meio de graça quando o Senhor atua. E quais são os meios de graça? Leitura contínua das Escrituras Sagradas, vida de oração contínua diante de Deus. Quais são os outros meios de graça? A Santa Ceia, o batismo, o culto, a liturgia, a adoração, a comunhão da igreja, nós somos fortalecidos. Existe mais de 52 mandamentos de mutualidade: levar a carga uns dos outros, orar uns pelos outros, honrar uns aos outros, celebrar com os que celebram, chorar com os que choram. Enfim, isso só é possível, essa vida, na coletividade. Isso é um meio de graça. Deus comunica a vida. Nós somos mantidos através dos meios de graça. Então, respondendo a tua pergunta, como é que a vida do Espírito é cultivada e ela é mantida? Quando a gente observa com humildade os meios de graça, quando não há negligência. As pessoas querem crescer em conhecimento e abandonam a EBD. Não, Deus levantou mestres. Não, o Senhor tem que falar comigo direto. Parece ser humildade, isso parece. Não sei o que, não gosto de ler livros. A Bíblia diz que Deus levantou doutores e mestres que escrevem, que estão produzindo vídeo, que estão produzindo aulas virtuais. Nós não podemos ser orgulhosos, nós temos que reconhecer essa vida de Deus. São meios de graça para nos alimentar e nos nutrir. Então penso que a observância dessas disciplinas espirituais e dos meios de graça são a forma que essa vida de Deus ela é nutrida através dos meios de graças. Eu percebo bem nítido também, professor Ron, professor Daniel, que o cristão, ele não é adestrado. Ou seja, eu oro porque eu preciso orar. Eu leio porque... Não, o Espírito Santo, pelo meio de graça, ele nos gera prazer, desejo, vontade. Essa nova natureza, ela nos chama, nos convida à leitura das Escrituras, a ter uma vida de comunhão e oração, e de comunhão com o irmão. E nós vemos que esses meios, quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais eu conheço o Senhor da palavra, o Senhor da Bíblia Sagrada. E quanto mais eu conheço, mais louvor verdadeiro eu tenho a Ele, mais reverência, mais eu amo, mais eu admiro, mais humilde eu sou, mais quebrantado, mais humilhado, através dos meios de graça que o pastor Leão está trazendo. O Espírito Santo nos compunge a isso. E quanto mais nós praticamos a leitura, a oração, a comunhão, a adoração genuína, mais nós amamos, admiramos, desejamos e queremos, e menos da carne nós temos. Porque nós estamos tão envolvidos nas coisas do Espírito que a carne ela está totalmente aniquilada e nós queremos mais do Espírito, mais de Deus, conhecer mais esse Deus maravilhoso, e nós vamos mergulhando no oceano da palavra, do Espírito, que é infinito, e nós crescemos na graça, no conhecimento e na comunhão com os outros, que vai gerar o crescimento mútuo da igreja. E a gente evita, especialmente que o Anderson falou sobre essa nova natureza, ter essa consciência bíblica do que é a vida de Deus, a vida do Espírito, o que significa viver na graça de Deus. Ela nos protege de cair nos dois extremos, no legalismo ou no antinomismo. Porque se eu amo o Senhor, se eu tenho uma nova natureza, eu não vou fazer aquilo que matou o meu Salvador. O pecado matou o meu Salvador. Eu não posso amar aquilo que machucou o amor da minha alma, o afeto do meu coração, a alegria da minha alegria, o amor do meu amor, a vida da minha vida. Então, eu amo esse termo nova natureza, porque se nós nos remetemos velha natureza, nós tínhamos um estilo de vida, um habitat, era tudo que era odioso, rebelde contra o Senhor. Mas nós recebemos agora uma nova vida. Então nós temos agora um novo ambiente. Então para nós é natural. Agora a nova vida me capacita a amar as Escrituras, a orar, a viver com o Senhor. É natural. Então
tu exclui tanto o legalismo, eu tenho que fazer para acontecer. Não, eu faço porque é uma resposta ao que Deus fez. A nova vida é o Senhor me encontrou e agora eu respondo a Ele em fé, em arrependimento de algo espontâneo. Então não é uma obrigação, é uma sina, é um novo estilo de vida. É prazer. É prazer. Então é a nova criação. Eu ainda falava no domingo, numa série que a gente está pregando aqui, que a nova criação já foi inaugurada em Cristo. Então, eu estou reproduzindo, até falei para os irmãos, não tem que procurar sinais da segunda vinda de Cristo. Nós temos que ser sinais visíveis da sua primeira vinda. Ele já inaugurou, é o reino já e ainda não. Ele já inaugurou o reino de Deus aqui. Essa nova vida, essa transformação do cosmo começou na igreja, que é o microcosmo. É uma demonstração do que vai acontecer no mundo, pois nós temos na igreja pessoas que viviam uma vida pervertida, mas o Senhor recriou eles. Então, nós já somos o sinal daquilo que vai acontecer no futuro. Então, essa consciência da vida do Espírito nos liberta tanto de um extremo, que é o legalismo, aquela coisa, tu tem que fazer coisinha para acontecer. Não, eu estou fazendo isso porque o Senhor me encontrou. Isso é uma resposta. E também cai naquele outro extremo, a graça, chamado do Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele vai falar sobre a graça barata. Porque tem uma graça hoje em dia que as pessoas conheceram, assim, especialmente quem conheceu a teologia reformada recentemente. Acho que tudo é pela graça, tudo é pela graça. Tem uma compreensão errada, equívoca, rasa. Não é pecado usar bermuda, não é pecado beber, não é pecado... É uma graça que só leva para uma libertinagem. Não é uma graça que te leva a orar mais, buscar mais o Senhor, evangelizar mais, estar mais perto de Deus. Isso essa consciência da vida do Espírito e da graça verdadeira nos salva dos dois extremos. E para você que nos assiste, esta é a liberdade que Paulo nos convida a ter. Uma liberdade em Cristo através do Espírito Santo. Em resumo, nós podemos dizer, diante de tudo que foi falado, e eu estou maravilhado aqui porque não tem como falar do Espírito Santo não se encher dele, é algo glorioso. Se alegrar, nós podemos dizer que o segredo é o Espírito Santo. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Qual que é a liberdade que o cristão tem? A liberdade do amor. O amor não vai ofender. Onde é que vai a minha liberdade? O Espírito Santo, que é um espírito de amor, que é o elo, o vínculo entre o pai e o filho, ele vai, de forma espontânea e natural, ele vai me dar essa consciência de nunca ferir nem a Deus nem o próximo. O amor é o limite da nossa liberdade. Tanto é que Paulo, por amor, se escandalizar alguém, não vou comer carne. Por amor, é o amor, não é a imposição dos outros, o gosto, a tradição do homem tal. Não, é o amor de Deus que vai impor os limites no meu coração. É o amor, de tal maneira que tudo se resume no amor. É por isso que Paulo vai dizer, né? Eu vos mostrarei um caminho ainda mais muito excelente. mais excelente. O amor. Meu amado irmão, meu professor, aluno, amigo que nos assiste nesse vídeo, que o Senhor possa ter enriquecido a vida de vocês como enriqueceu a nossa, e que você possa instigar o teu aluno a buscar essa liberdade no Espírito, a buscar essa vida no Espírito para ter não só o ministério, porque antes do ministério vem a nossa vida, né? Uma vida no Espírito, aí sim, o ministério no Espírito, uma família no Espírito, tudo que envolve a tua vida, os teus relacionamentos, movido por este amor que o Espírito Santo ele nos leva a ter. Eu reservei, eu sei que nós estamos caminhando para o final, 5 coisas sobre os dons do Espírito. Não sei se permite. Claro, seria a tua consideração final. Então, tá. Então, sobre os dons do Espírito, eu gostaria de dar uma palavra aqui nessa contribuição, nessa aula que está tão boa, está tão gostosa, a presença do Senhor está aqui. Deus é um Deus vivo, sua palavra é viva, uma aula tem que ser viva, assim como a igreja também é viva. Sobre os dons do Espírito, a lição aborda bastante sobre isso. Eu gostaria de apenas informar alguns princípios gerais que norteiam o ensino dos dons, especialmente no capítulo 12 de Coríntios. Primeiro princípio geral que norteia o ensino dos dons espirituais é: os dons espirituais têm que ser diferenciados dos dons naturais.
Os dons espirituais são dons extraordinários, não é aquela aptidão, porque tem gente que nasce com aptidão, fala bem, se expressa bem, escreve bem, compõe bem, encena bem, é um artista plástico, isso são dotes que vêm, a Bíblia vai categorizar como talentos que Deus deu, mas os dons espirituais, eles não são diferenciados dos dotes que a gente nasce da genética do pai e da mãe, e a gente, às vezes, normalmente quem vem de uma família de músico, salvo eu, que meu pai era músico, eu não sei tocar nada, mas normalmente o cara sabe tocar alguma coisa, tem uma aptidão para aquilo, aptidão natural. Os dons do Espírito não são isso. Os dons espirituais são descritos como poderes extraordinários, distinguindo certos cristãos e capacitando-os para servir a Igreja de Cristo. A recepção dos dons mesmo se deve ao poder da graça divina operando em suas vidas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá, se deixar bem claro, doa a cada um segundo lhe apraz. Que aqui eu gostaria também de falar, que é o segundo aspecto e princípio geral dos dons. Segunda coisa que eu gostaria de falar, primeiro é que não pode ser confundido com os dons naturais. Fulano, tu olha assim, só falta ser crente. Falta muita coisa, falta tudo. A segunda coisa é, os dons não são conferidos pelo Espírito Santo, os dons nos são conferidos pelo Espírito Santo de uma maneira soberana. Ele dá a cada um conforme lhe apraz. Na distribuição dos dons, ele é soberano, de tal maneira que ninguém pode ficar enciumado, triste. Uma, porque nós temos o fruto do Espírito, mas é por aí. Mas nós temos que ter essa consciência que Deus dá os dons espirituais extraordinários conforme a sua vontade soberana, segundo o seu decreto, segundo o seu desígnio, o seu desejo. Essa é a segunda coisa geral sobre os dons que eu gostaria de ensinar a todo professor, a sempre enfatizar isso. Não depende de quem quer, nem de quem corra, mas daqueles que Deus usar de misericórdia. Terceiro princípio fundamental acerca dos dons, que cada cristão recebe. Cada cristão recebe. Cada um possui algum dom. A cada um, verso 7 do capítulo 2 de Coríntios diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para um fim proveitoso. A cada um foi dada uma capacidade do Espírito para um fim proveitoso. Ninguém tem todos os dons. Todo filho de Deus tem algum dom para servir no reino de Deus e na igreja. Ninguém tem todos os dons porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. É evidente que nós somos um corpo e necessitamos uns dos outros. Então, e penúltimo lugar, os dons têm diferentes valores. A gente pode ver isso lá em capítulo 2, leia todo o capítulo 2, vai ficar bem claro. O dom de profecia, o dom de línguas, ele vai categorizando a diferença de valores entre os dons. E por último, todos e quaisquer dons devem ser sempre usados em amor, como diz o capítulo 13. Todos os dons extraordinários, que são capacidades para servir a igreja, aqueles que já foram regenerados, aqueles que já têm o caráter e o fruto do Espírito, recebem esses dons. Extraordinário, é uma capacitação extra, não é a mesma coisa que regeneração. O batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo não tem a ver com a regeneração. E eu amo a definição do Martin Lloyd-Jones sobre o batismo com o Espírito Santo, que ele diz assim, algumas igrejas, alguns teólogos dizem que o batismo com o Espírito Santo é a regeneração. E dele assim, eu não posso acreditar nisso, porque eu não consigo acreditar que aqueles 120 homens que estavam no cenáculo não tinham nascido de novo. Então os dons são essa capacidade espiritual. E eu concluo aqui a minha fala, a minha consideração final, lembrando um dos teólogos que eu mais amo, que é o Dr. Wayne Grudem. Ele diz que os dons do Espírito Santo são as manifestações visíveis de Deus numa comunidade. A manifestação do poder de Deus. E para mim o que é, como o professor Leão colocou, que é essencial, é como ele finalizou, que os dons sem o fruto de nada valem. Então por isso que nós, novamente, um caminho muito mais excelente
De nada adianta os dons sem o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito vai realmente mostrar quem nós somos. Que somos salvos, somos regenerados. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Curta nosso vídeo, deixe um comentário e compartilhe para que outras pessoas, outros irmãos, outros professores sejam abençoados, edificados com o nosso subsídio dessa lição da Escola Bíblica. Obrigado, Leon, nosso pastor aqui do Distrito Mário Quintana. Obrigado, Anderson. Obrigado, Emerson, nosso cameraman. E que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.